Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Vamos a mais um entendimento. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. E eu pergunto, lendo aqui, fazendo a minha leitura, Yeshua, Jesus de Nazaré, disse aos seus discípulos. Entenda, Jesus de Nazaré disse aos seus discípulos, que eram judeus. Mateus 10, 5 e 6, Mateus 15, 24, Jesus diz que veio somente para os judeus, para os perdidos da casa de Israel. E Jesus lhes disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Você já leu isso alguma vez? Já? E aí, o que você entendeu? Claro que hoje você tem outro entendimento, mas quando você leu isso, quando você estava na religião, ou se você ainda está na religião e você lê isso, o que você entende? De que fermento Jesus estava falando para os seus discípulos terem cuidado? Seria o fermento taquara? Seria o fermento biológico? Para fazer o pãozinho de forno? Aquele pãozinho que vovó fazia lá no Mato Grosso? Era esse fermento que Jesus estava falando? Era um fermento de fazer pão, fazer bolo, fazer pudim, fazer cuscuz. Cuscuz usa fermento? Usa nada. Então vamos ler? E o tema deste vídeo, deixa eu já te passar. Por que ter cuidado com ensinos das religiões? Eu ia colocar da religião, mas não, porque religião, fala só os protestantes, o catolicismo, os feiticeiros. Não, das religiões. Porque tudo que se trata de religião, tudo, seja católico, protestante, seja de Umbanda, Quimbanda, Voodoo, tudo é porcaria. Tudo é lixo. Tudo está naquele contexto que Paulo disse assim, todos os conhecimentos que ele aprendeu com Gamaliel a respeito do Antigo Testamento, a respeito das leis, ele considerou aquilo como refúgio, considerou aquilo como esterco, considerou aquilo com o que o gato enterra. Ele considerou com aquele negócio que o gato enterra. Que absurdo, hein? Claro, você do outro lado que não tem conhecimento, você fala que absurdo, como pode falar um negócio desse da palavra de papai? Se falassem da palavra de papai como tem que ser dito, claro que não seria esterco. Claro que teria as suas fases. Tanto que eu leio o Velho Testamento. Mas eu leio com entendimento. Eu não uso o Velho Testamento para dar exemplo para ninguém. Mas claro que você pode usar. Isaías tem palavras maravilhosas, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, claro que tem. Mas é um uso racional, não é um uso escravatório, é de escravidão, não é esse uso, não é para usar passagens do passado para escravizar as pessoas, para menosprezar, para desprezar. É esse o entendimento que nós temos que ter. Tem que ter esse entendimento. Então você lê para você compor o seu argumento, ou os seus argumentos, tá entendendo? Para você fechar o cerco ali, você tá ali cercando o Lourenço. Sabe o cerca Lourenço? Então, para cercar o Lourenço, você tem que vir com sabedoria. Você tem que usar aqui, usar Isaías alguma coisinha aqui, usa Jeremias e vai cercando o Lourenço. Para você falar do Lourenço com base. Lourenço é especial. Por que ter cuidado com os ensinos das religiões? Vamos ler livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículos 5 ao 12. Também esse aqui eu não vou colocar na tela aí, que é para você pegar sua Bíblia e conferir. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, para você conferir juntamente comigo, para você não me chamar de mentiroso e falar que eu estou fazendo manobra com a palavra, viu? Eu não faço isso porque eu não sou religioso, eu não sou líder de religião, eu não tenho cargo nenhum, sou professor, não sou nada. Eu sou um leitor da Bíblia e o seu irmão em Cristo. Tá bom? Então abra sua Bíblia e lê. Se você estiver no busão indo trabalhar agora, indo para a escola não está de férias, e trabalhar no busão, põe um fone de ouvido aqui, ó, fecha o olho assim, ó, e vai dormindo. Cuidado para você não cair do banco, hein? Vê uns videozinhos no YouTube aí, a gente vê uns caras dormindo, dali a pouco o cara cai do lado, cai assim. Pelo contrário, uma palavra dessa você tem que estar com fone de ouvido, ó, esperto. Esperto como uma narja, como uma cobra coral. Tem que estar esperto. E manso como uma pomba.
Então, Mateus 16:5, a partir do 5 está assim: ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus estava falando com os discípulos. A maioria dos escritos, Mateus, Marcos e João, Jesus falava com os discípulos. 6. E quando falava com a multidão, ele falava em parábolas. E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: eles quem? Os discípulos começaram a cochichar, começaram aquele leriado. Por que será que o mestre está falando assim? Por que será que nós temos que tomar cuidado com o fermento dos fariseus? Por que será dos líderes religiosos, dos anciãos? Por que será que nós temos que tomar cuidado? Eles, os discípulos, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. O sabichão falou, tá vendo? Ele falou isso aí porque nós não trouxemos pão e nem um fermento para fazer o pão. 8. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Versículo 9. Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Versículo 10. Deixa eu abrir um parênteses. Isso que eu estou lendo para vocês, isso é Velho Testamento, tá? Isso aqui é lei. Isso aqui é da história de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré veio para cumprir as leis. O Novo Testamento foi depois do testador para morrer. Porque para um testamento ter validade, o testador tem que morrer. Então ele derramou o sangue da cruz em diante, começou o Novo Testamento. Mas não é o livro de Atos. Atos não tem revelação. Atos dos Apóstolos, foi feitos dos Apóstolos. A revelação começa para os gentios a partir de Romanos capítulo 1, versículo 1. Ali começa o Novo Testamento. Então, versículo 10 de Mateus 16. Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? 11. Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ponto final, ele falou de novo, Jesus falou para eles. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. 12. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. A chave desse entendimento está aqui. Vamos dizer que você frequentou. Vamos dizer que você frequenta. Vamos dizer que você é um aluno da teologia. Vamos dizer que você é um teólogo. Vamos dizer que você é um mestre, um doutor, que você se acha isso. O que você ensina? O que você está aprendendo na sua religião, na escola de teologia? O que você escuta todo primeiro domingo, ou sábado, todo dia que você vai lá na sua sinagoga? Você ouve falar do quê? A primeira coisa que ele fala é, antes de começar o remeleixo, fala o quê? Tragam, ou então passa a sacolinha, passa o saquitel, o embornal. Tem uns que tá passando, é um balaio, viu? Tem uns que passa balaio. Aquele do chapelão mesmo, para ele comprar aquele monte de gado no Nelore dele no Mato Grosso, eu acho que ele deve passar um balaio. Sabe o que é jacá? Jacá, aquele balaião, ali ele passa isso. Até menino, eu acho que eles colocam de oferta naquele negócio ali. Então presta atenção. O que eles falam a primeira coisa? Coloque aí dentro da sacolinha o envelope do dízimo. Dizimista fiel, Não pode começar a reunião sem os dizimistas fiel colocar as pratinhas ali no envelope, no negocinho, não. Pode não. Pode não. Pronto. Já colocou fermento naquela reunião. Você que trouxe a oferta da viúva pobre, da viúva que casou de novo, da viúva que ressuscitou, também coloca aí. Fermento de Moisés. Você que ainda não foi batizado nas águas, lei da purificação, fermento de Moisés. Você que está com seu bebezinho recém-nascido de 1 mês aí, e não trouxe aqui para o pastor consagrar, para colocar unção, aí, fermento de Moisés.
No rádio eles anunciam a semana toda. Domingo, irmão, vamos à casa de papai. Venha na casa de Deus, que é a casa que é uma benção, que é... Mas buscar Deus em templo é lei. Lei é fermento. Então, esse ensinamento, olho na cabeça, tudo essas mandingas, tudo mandinga. Buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, cumprimentar o reverendo Cuscuz, tudo isso é lei. Tudo isso é fermento. Então, Yeshua, nos seus dias, viu? Nos seus dias ele já estava falando para os discípulos. Cuidado com as mandingas dos fariseus. Cuidado com as mandingas, com as tramóias. Cuidado com os malabares dos líderes religiosos, viu? Vocês são meus discípulos. Vocês em mim, vocês são livres. Vocês não tem nem que ficar orando, nem que jejuar, nem que buscar monte, não tem que fazer nada não. Esquece. Cuidado com o ensinamento desses cães. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Por isso que o tema, por que ter cuidado com ensinos das religiões? E eu vou ler algumas coisas aqui que coloca esse base, coloca pilares nesse argumento. Claro que tem. Ou eu vou só ler isso daqui para você. Você tá com a Bíblia aberta, né? Você não tá dormindo não, né? Dá um pulo aí. Toma um copo de água. Então tá. Então agora vou falar alguns itens que acontecem dentro dessas choupanas, que eles chamam de igreja, mas que são, na verdade, calabouços, são prisões de Alcatraz. Eu assisti um filme de Alcatraz esses dias, viu? Esses calabouços aí pode ser comparado ao Alcatraz, que não tem mais. Então eu quero ler alguma coisa que eu nem coloquei ainda, mas falar igual o irmão Geraldo, veio, desceu, apareceu de imediato. Abra sua Bíblia, já está com ela aberta? Então dá uma voltinha lá no livro histórico aí de Mateus que você está, no capítulo 23, versículo 15. Vamos ler. Eu separei algumas coisinhas aqui que veio na lembrança para você ter cuidado, por isso que tem que ter cuidado com os ensinos desses lugares. Ou seja, falou que é religião, falou que é feitiçaria, templo católico, templo dos protestantes, você pôs o pé ali, você está na mesma situação que Jesus falou para os discípulos dele cuidar. Cuidado. Então vamos lá, no versículo 15 está assim no texto da Nova Almeida atualizada. Ai de vocês, versículo 15 de Mateus 23, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. O que é inferno é sepultura. Então, um prosélito estava sendo merecedor quando ele se tornava um prosélito. Eu vou ler para você o dicionário prosélito. Quando ele estava se tornando um prosélito, ele estava sendo merecedor de 2 vezes mais ir para a cova, ir para a sepultura, ir para o cemitério. Ou seja, terminar o prazo daquela vida carnal ali. Terminar o prazo daquela experiência carnal. E o espírito voltar para o reino celestial. Assim que é. Aí eu vou ler para você o que é prosélito aqui. Então, um prosélito, ele é o seguinte, aqui no dicionário Almeida. Prosélito, gentil que segue a religião judaica. Então tá. Então o que eles falam? Eles não têm um grupo de evangelização? As religiões? Vamos evangelizar de alguma forma? Alguma forma. Ou uns mandam uns, diz que é o grupo de evangelista, que vai nos lugares menos favorecidos, ou eles usam rádio, televisão, ou usa de algum jeito, ou no poste, essas búzios, leitora de mão de búzio tá lá, ou seja, de alguma forma eles usam isso daí. Mas aqui os líderes religiosos estavam fazendo o quê? Eles estavam pegando os gentios, que não foi dado lei nenhuma, as leis lá dadas no Monte Sinai foi para os judeus, e ali aqueles fariseus que eram os mestres, os doutores, os seguidores de Moisés, usavam as leis para pegar os gentios e colocar para seguir essas leis. Colocando, aplicando, sei lá, ensinando as sentenças, as maldições, olha, se vocês não cumprirem, e pegava gentios ali desavisados e colocava o judaísmo neles, transformando eles em prosélito. Por isso que Jesus falou,
Fariseus, vocês estão convertendo os gentios, fazendo eles ser 2 vezes merecedores. Então, nessas chamadas igrejas, eles fazem o que com essas pessoas? Não são gentios? São gentios, porque não tem descendência judaica e judeu, e não tem mais templo de nada, e o juízo já aconteceu. O que eles fazem com essas pessoas? Levam para dentro das suas choupanas, chamadas igrejas, e taca Moisés neles. Taca Moisés. Ensinando dízimo, batismo, coisa do Velho Testamento, coisa de antes da cruz para lá. Fazendo essas pessoas se tornarem, se Jesus estivesse hoje, ele ia na frente dessas sinagogas, que chama de igreja, ele ia bater lá e falar: ei, ô reverendo Cuscuz, que negócio que você está ensinando aí? Você está ensinando os fiéis aí, eles em vez de acreditar que o Espírito está nele, você está ensinando obras mortas das trevas de Moisés para eles, ô reverendo Cuscuz? Ô bispo, ô apóstolo do chapelão, larga de ser cão guloso, o que você está ensinando aí? Pagar milão num caroço de feijão, fazer um voto, fazer uma campanha, mas isso é da lei, chapelão. Isso aí eu já dei fim. O fim da lei foi eu, Cristo falando. Ei, sou eu não, Cristo falando, é a lei. Romanos 10,4, o fim da lei foi Cristo. Ei, o que vocês estão fazendo na piscina? Não, nós estamos aqui, Senhor, nós estamos batizando para purificar. Ei, bispo do dedinho, larga de loucura. O que é isso? Que loucura da bexiga é essa daí? O meu sangue, Jesus falando, o meu sangue purificou tudo e a todos. Ué, porque assim? Não, aí eu vou ler outra passagem. Aqui, ó, Romanos, veja, abre aí na sua Bíblia aí. Eu vou até mudar o texto agora, porque esse daqui eu gosto de ler na Almeida Corrigida Fiel. Assim está, ó, Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Leia comigo aí na sua Bíblia. Disse Paulo: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, e aí? Aí você fala, tá Jesus aí na porta desse alçapão que tem aqui no Brás, cabe 10 mil pessoas, que é o do dedinho, e ele vai falar: ô dedinho, que negócio é esse que você tá mandando a pessoa tomar banho na piscina? E outra coisa, hoje tá 0 grau, viu? E o sangue que eu derramei lá naquele madeiro lá, não purificou a todos? O tema não tá certo? Por que ter cuidado com ensinos das religiões? Por que um religioso, uma pessoa não tem que ter cuidado? A pessoa não está indo no caminho ao contrário, não está indo no caminho oposto? Não está desqualificando o sacrifício da cruz? Gálatas 2,21, Paulo disse: qualquer um que quiser se justificar na lei está tornando inútil o sacrifício da cruz? E aí, o que você me diz? E outra coisa, o que eu ia ler, eu vou ler agora, Gálatas 3,10. Aí tem mais essa situação aqui ainda. Situação de Gálatas 3,10. Do 10 ao 13. Olha, Paulo disse em Gálatas 3, 10 ao 13: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Versículo 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. 613 itens, tá, o manganão? Não é só dízimo, oferta, lei da purificação na água, buscar Deus em templo, não, viu? Não, são 613, tá? Então Paulo estava falando naquele dia, porque o símbolo maior da lei ainda não tinha ruído, que foi o templo, tá? O final de tudo foi quando o templo ruiu. E versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós não, resgatou eles daquela época, porque nós já nascemos sem lei nenhuma de Moisés. Quem nasceu do ano 70 para cá já nasceu justificado. Só a natureza carnal, que essa não tem jeito, essa daqui é a pervertida. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Não é desses ensinos que tanto Jesus falou para os discípulos terem cuidado, que também pode ser usado essa mesma orientação, este mesmo aviso para os dias de hoje, em pleno 2023, ano de janeiro, não pode ser usado isso? Claro que pode. Por isso que dentro dessas choupanas não tem nada de bom. O que tem aí é mentira, fraude, engano, roubo, estelionato, manobras,
status, pisando nas pessoas, humilhando os menos favorecidos, usando as pessoas para lavar chão de templo, limpar banco, fazer cabelo de mulher de líder, fazer unha, ficar se sentindo chulé daqueles pé velho fedido lá. O bispo cabeção também, ele estica lá o pezão lá e você lá tem que fazer o pé de cure dele também, viu? Vai você. Tá vendo? Tudo errado. Então do mesmo, há 2000 anos atrás, tá a mesma situação de hoje. Tome cuidado com os ensinos que você está tendo. Ah não, mas eu gosto de assistir no YouTube um dito pastor aí que tem, cada vídeo dele dá 200 mil visualizações. Um idiota veio falar isso pra mim. Falando assim, você está igual um cachorro se revirando com 400 visualizações. O pastor cuscuz com ovo choco, a cada coisa dele dá 200, 500 mil. Eu tô me lixando para ele. Eu quero ver colocar o que é mostrado neste canal que tem 100, 200, 300 visualizações, para aquele que tem 1 milhão de visualização, ver qual alimento que é mais sólido, esse aqui ou aquele lá, aquele esterco lá, cheio de falsas promessas, cheio de coisas futuras, vai acontecer isso ainda, cheio de mentira, falando que diabo é ser, que Satanás tem chifre, solta fogo pela... Tem uns aí que falam que solta até pelo calcanhar, uns cães por aí. Tá entendendo como que é? Então é sobre por que ter cuidado com os ensinos das religiões. Então debaixo de maldição, 2 vezes merecedor do inferno, da sepultura, praticando a lei da purificação, ou seja, pisando, profanando o sangue que verteu daquela cruz. Em Atos 10, 9 ao 16 também, que não é revelação, o livro de Atos não tem, os 26, 28 capítulos, não sei, não tem revelação, mas tem palavras, claro, para quem sabe usa a racionalidade, claro que é perfeito. Aqui, que palavra linda, Atos 10, do versículo 9 ao 16, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar, a hora sexta. 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. 11. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas. 12. Contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, ou seja, dentro daquele lençol, de uma forma figurativa, de uma forma de uma figura, de uma sombra, tinha todos, inclusive porcos ali, tá? Todos os animais da terra, tá falando aqui, todo tipo, tudo. 13. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Porque ele estava ali, na hora sexta, meio-dia, ele estava, imagine, Pedro, ignorante do jeito que ele era, estúpido, bruto do jeito que é. Um homem daquele devia se sentir tipo aqueles pedreiros que vai, sabe, quando ele pega uma obra que você chama na educação para ele comer um pratinho, ele come a panela toda de arroz com cuscuz. Mais ou menos Pedro. 14. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Mas Pedro respondeu àquela voz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Versículo 15. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Versículo 16. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. O que é? Qual era o sentido que ele estava falando? Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Era a respeito dos gentios. Porque ele estava indo para a casa de Cornélio. Olha que interessante isso aqui. Ele estava indo para a casa de um gentil, de um soldado, de um tenente, de um coronel, de um general, de um almirante, de um gentil do exército romano. Ele, soldados ali, os familiares dele, tudo gentil. Mas aí Pedro estava indo. E Pedro era um legalista. Então mostrou o quê? Que não considere impuro aquilo que Deus purificou. Então mostrando que Deus tinha purificado todos os tipos de animais, inclusive aquele animal racional que Pedro estava caminhando para falar da soberania, falar da grandeza de Deus. Chegando lá,
Cornélio e seus familiares, antes mesmo de Pedro acabar de falar a ladainha dele, de rezar o terço dele, Cornélio e os seus lá já começaram a falar idiomas, começaram a falar em outras línguas e outros idiomas. Aí Pedro ficaram, tá vendo? Da mesma forma que nós fomos batizados com o Espírito Santo, os gentios também estão. Por quê? Aí ele entendeu da visão do lençol que tinha. Mas aí Pedro, sendo legalista, pegou, fez o quê? Ainda tacou Cornélio e a família dele dentro da água, ainda teve que jogar. Você entendeu a ignorância de Pedro? Deus mostrou que foi purificado, que não precisava mais de água, não precisava nada. Aí eles começaram a falar em outros idiomas. Aí Pedro vai e pega Cornélio e a família. Agora então, já que eles falaram em línguas, não é balabachura, cantarábia não. Ele falou idioma, ainda vão e jogar a família do camarada dentro da água ainda, porque é legalista. Tá entendendo? Então como que é? Cuidado com os ensinos. E para fechar isso daqui, eu só vou ler o título de novo. Por que ter cuidado com os ensinos da religião? Olha aqui. Quando você frequenta uma religião, você que já saiu, você frequentava, ou você que frequenta, você que é um doutor, um mestre, um teólogo, um aluno da teologia, às vezes você até é filho do reverendo Cuscuz, eu não sei, às vezes você é filho dele ou é um parente dele. Ó, Hebreus 10, 28 e 29. No versículo 28 está assim, ó. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha como era sério. Rejeitava que o Apolo, o escritor disso aqui, que eu acredito foi Apolo, estava falando para os hebreus, para os judeus aqui. Ó, judeus, vocês, escuta aqui, quem rejeitava Moisés lá atrás na lei, por 2 ou 3 testemunhas, era apedrejado até a morte, viu? Aí ele falou, imagine agora que vocês chegaram na graça do Cristo ressuscitado, porque a lei já acabou, o fim dela foi lá na cruz, só faltava o símbolo maior que era o templo, que caiu no ano 70. Ele falando, Apolo falando, olha aqui, e vocês aqui agora, imagine, quão mais severo deve ser aqueles que estão pisando o sangue de Cristo, hein? Porque se Moisés já morria, aí ele não vê versículo 29, imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Então, cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus disse, e digo eu por essa palavra aqui, Hebreus 10, 29. Cuidado, porque o castigo é muito mais severo para quem tem pisado o sangue que verteu da cruz. Aí você fala, mas como que alguém pode pisar o sangue que verteu da cruz? Ô menino, quando você come pão e bebe suco. Não, mas aquilo ali foi uma representação da Páscoa. A Páscoa judaica, lá em Êxodo 12, a Páscoa judaica foi somente para os judeus. Lá no versículo 43 de Êxodo 12, do 43 em diante, os gentios, os estrangeiros, foram proibidos de participar da Páscoa. Não, mas é só uma representação de Lucas 22. Mas Lucas 22 estava Jesus e os 12 discípulos quando eles participaram da Páscoa judaica. E no final daquela cerimônia, ele, numa demonstração espiritual, que aqueles que comessem do pão dele, o que era o pão? Era o sacrifício da cruz, e junto no sacrifício da cruz era o sangue derramado. Comer do pão dele significava você acreditar, você ter fé, você estar cegamente crendo naquilo. Isso era comer a carne dele. Não é para você pegar lá um pedacinho lá, ô soldado romano, me dá aí um estilete que eu vou tirar uma lapa dessa aqui, que eu quero jogar um sal, passar ali, vou comer um pedaço. Não é isso não, ô menino. E também não é para você beber o sangue dele, aquilo foi coisa espiritual. E aquilo ali foi para os judeus, para mostrar para os judeus. Ele estava falando com os discípulos que eram 12 judeus ali, 12 israelitas, aquilo ali. Então esse negócio que vocês participam todo primeiro domingo, está exatamente como o escritor aqui falou para eles. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança. Aonde foi derramado o sangue da aliança? Não foi lá? Então, você consegue entender por esse versículo que quando você pratica a obra, a lei da purificação, que é o batismo nas águas, você está pisando nisso? Quando você apresenta uma criança, você está... Qualquer obra que você praticar da cruz para trás, são 613 e dentro ali está todos. Eu não preciso ficar falando, todo vídeo aqui. Tudo que você pratica, tudo que é feito dentro dessa chamada igreja, tudo é Moisés. Fecha o olho aí
Imagine o que é feito lá na choupana que você frequenta. Fecha o olho, hein? Não fica com assim, não. Fecha o olho. Imagina. Isso é lei. Isso que você pensou é lei. Aí você fala, não, mas eu só estou indo lá e sentando e escutando. Ei, buscar Deus em templo é lei. Deixa eu te mostrar. É fermento. Ah, é salmo, eu vou achar aqui. Pera aí, ei, senta aí. Tá com a Bíblia aberta? Só que esse texto aqui eu vou ler na NVI, porque são muitos. Esse daqui, se eu colocar na Nova Almeida atualizada, deixa eu colocar aqui. É para mim achar ele lá em Salmo, aí eu tenho que usar a NVI, porque é a NVI que dá... Ó, aqui vamos assim, ó. Vamos lá na Nova Almeida atualizada, então, na NA. Assim está em Salmo 122, do 1 ao 4. Você fechou o olho e você lembrou que você não dá dízimo, não faz nada, você só gosta de ir lá. Não é isso que você faz? Que você fechou o olhinho aí, ele lembrou? Aí quando você pisou o pezinho lá, você está praticando isso aqui, tá? Isso daqui, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Versículo 2 de Salmo 122. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Versículo 3. Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida. No versículo 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para render graça ao nome do Senhor. Correto? Mas se eu colocar na NVI aqui, olha esse entendimento. Por isso que no Velho Testamento eu gosto de ler na NVI. Veja como que está no versículo 1 ao 4. Salmo 122. Alegrei-me com os que disseram, vamos à casa do Senhor. 2. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Versículo 4 agora. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. E aí? Quando você vai lá na casa de Deus, que você acha que é a casa de Deus, e você fala, não, eu vou lá, eu só entro, só assisto o culto de 5, 6 horas lá, e eu não dou nem envelope, pego envelope, eu não participo de batismo de água, eu não faço nada. Mas só de você ir lá, você já está cumprindo o mandamento da lei. E mandamento da lei é maldição. Buscar Deus em templo é maldição. Por isso que eu volto a falar do tema deste vídeo, que é para você falar para o seu parente que está buscando Deus em templo e os ensinamentos desses ditos pregadores, que eles não pregam nada, eles não sabem nada de Bíblia. Por que ter cuidado com os ensinamentos das religiões? Porque os ensinamentos das religiões levam as pessoas, levam os fiéis para as trevas, para o engano, para a mentira, para a fraude, para a condenação, para a maldição. Aí a pessoa praticando essas obras de buscar Deus em templo, dízimo, batismo, comer pão, ela se enquadra onde? Exatamente em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 em diante. Porque do versículo 1 ao 14 era só bênçãos para os judeus que praticassem as leis. Porém, para os judeus, do versículo 15 em diante de Deuteronômio 28, que não praticasse a lei, era só maldição. E você que é gentil, que Deus não deu lei nenhuma dessas, basta você andar na linha, basta você cumprir a lei espiritual que está na sua mente, você faz o quê? Você vai somente buscar Deus no templo. Mandamento da lei, mandamento dado a Israel. Então, que diferença tem você de um judeu? Você está comendo fermento do mesmo jeito. O pão que estão te dando é um pão levedado, é um pão fermentado, é um pão imundo, pão sujo. Você não está desfrutando, você não está comendo do pão ázimo, do pão sem fermento, que é o Cristo ressuscitado. Porque assim disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 5. Ele falou, o nosso Cordeiro Pascal já foi imolado. Comemoremos essa festa não com o fermento velho, nem com os ensinamentos, com mentira, com nada, mas tudo em novidade de vida. E a novidade de vida, nos dias de Paulo, já não era mais a lei. E novidade de vida é você viver isento de qualquer mandamento, de qualquer doutrina, de qualquer ensinamento do Velho Testamento. Isso em Paulo. Agora, para você que já quer adiantar um pouquinho mais, então venha para o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno foi a consumação do juízo no ano 70 em Jerusalém, quando foi destruído o templo terreno e foi estabelecido o templo espiritual, onde Deus, que é o Espírito, mora. Aonde é? Em meu espírito e no seu espírito. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3.
E o checkmate está no versículo 6, dizendo o quê? Tudo foi feito, tudo foi realizado. Tá bom? Então eu vou encerrar por aqui. E se foi útil para você, ó, joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber novas mensagens de primeira mão. E é o que eu sempre falo, vamos em frente, falando da palavra de papai, falando, passando o entendimento que a cada dia mais ele vai dando a nós, cada dia mais ele vai clareando a cabeça, o entendimento ali, o intelecto ali, a gente vai entendendo e a gente vai falando para frente. Não sou mestre, não sou professor, não sou teólogo, não sou nada. Eu sou o seu irmão no Espírito. E o nosso Pai é Elohim, é o Senhor que é o Espírito, é aquele que fez todas as coisas e que habita. Nos dias de Jesus de Nazaré, dizia que ele estava no céu. Nos dias de Paulo, falava que ele estava no terceiro céu. Mas, durante o juízo do ano 70, foi estabelecido o tabernáculo espiritual nos homens, ou seja, no espírito, não na carne, porque isso é uma questão de inteligência. Deus vai habitar numa carne imunda dessa? Não, no espírito. E onde está a morada dele? Eternamente, não muda mais. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.